Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje tenho algo de Deus para compartilhar aqui sobre as consequências do culto aos ídolos, o que elas podem nos trazer. Sabemos que nosso Senhor é bom e está sempre pronto para nos perdoar. Convido você que está do outro lado a abrir os teus ouvidos espirituais e o teu coração espiritual e permitir que o Espírito Santo venha ministrar ao teu coração, ir ao teu encontro, ministrar em você. Glória a Deus. O tema da mensagem hoje é esta aí: consequência do culto aos ídolos. Está no livro de Sabedoria de Salomão, capítulo 14, versículo 24, 25, 26, 29 e 30. Diz assim: já não conservam pura nem a vida, nem um casamento. Um elimina o outro insidiosamente, ou aflige pelo adultério. Por toda parte, sem distinção, sangue e crime, roubo e fraude, corrupção, deslealdade, revolta, perjúrio, perseguição dos bons, esquecimento da gratidão, impureza das almas, inversão sexual, desordens no casamento, adultério e despudor. Pois confiando em ídolos sem vida, não esperam nenhum prejuízo de seus falsos juramentos, por dupla razão, porém a sentença os atingirá. Pensaram mal de Deus, inclinando-se para os ídolos, e juraram contra a verdade e a justiça, desprezando a santidade. A idolatria traz consequências ruins e abomináveis. A idolatria, o culto aos ídolos, tem seus respectivos males. Porque a idolatria é um pecado que o povo de Deus, através da sua história, lá no Antigo Testamento da Palavra de Deus, naquela época o povo de Deus cometia repetidamente este pecado. E hoje, na época da qual nós vivemos agora, tudo o que se aconteceu lá em Israel, repetidamente, aquele povo praticava esta coisa, trazendo para os nossos dias agora. Não mudou. O povo de Deus continua a praticar repetidamente todas estas coisas abomináveis. Até agora, neste momento, está tudo, parece normal, só que na verdade não está.
estão praticando repetidamente de novo, tudo de novo, aquilo que o povo de Israel praticava repetidamente. E o tema dessa mensagem de hoje, esta tarde, é esta aqui: consequências do culto aos ídolos. No versículo 24 diz assim: já não conservam pura nem a vida, e nem o casamento. Um elimina o outro insidiosamente, ou aflige pelo adultério. Por toda parte, sem distinção. Este pecado de idolatria, de culto aos ídolos sem vida, culto aos ídolos mortos, tudo isso está trazendo tudo isso aqui que está no versículo 25. Por toda parte, sem distinção. Por toda parte, sem distinção. Estão presenciando isso tudo aqui: sangue, crime, roubo, fraude, corrupção, deslealdade, revolta, perjúrio, perseguição dos bons, esquecimento da gratidão, impureza das almas, inversão sexual, desordens no casamento, adultério e despudor. Tudo isso repetidamente foi cometido lá na época de Israel. E trazendo para os nossos dias atuais aqui, do século 21, estamos vivendo de novo o que aquele povo lá no passado viveu. Lá em Israel, o povo de Israel praticava esse pecado repetidamente. Eles cometiam. No século 21 não mudou nada. Tudo permanece a mesma coisa. Tudo igual. Tudo o que se aconteceu na época de Israel, tudo está se cumprindo no século 21. O século da qual, meus amados irmãos, nós estamos presenciando aqui. Israel praticou este pecado desagradável e teve consequências ruins. Aleluia. Israel foi um povo idólatra. No século 21, os descendentes de Israel continuam cometendo repetidamente esta prática errada, essa prática que desagrada o coração do Senhor Jesus. E por isso, por repetir repetidamente esse pecado, tudo de novo, estão sofrendo todas essas coisas aqui que acabei de ler no versículo 21 da minha Bíblia hebraica aqui, da Bíblia de Jerusalém. Ninguém já não conserva mais a sua vida. Israel, naquela época, não conservava a sua vida. Não conservava mais a sua vida espiritual. Porque eles prezavam naquela época o culto aos ídolos. Eles tinham suas origens aos cultos aos ídolos. O povo de Deus está trazendo tudo de novo. As origens dos cultos aos ídolos para dentro da casa de oração. O povo de Deus não desapegou ainda dos cultos e desse terrível pecado. Lá no livro de 1 Samuel, vou abrir aqui na minha Bíblia hebraica para você ler.
1 Samuel, para mim ler para cada um de vocês. 1 Samuel, glória a Deus, capítulo 12. Primeiro Samuel, capítulo 12. Versículo 20 e 21. Mas Samuel disse ao povo: não temais, cometestes todo esse mal. Somente não vos afasteis de Yahvé, mas serviu com todo o vosso coração. Não vos afasteis dele, pois isso seria seguir o vazio, que não serve para nada e não pode libertar, pois os ídolos são vazios. Com efeito, Yahvé não abandona o seu povo por causa do seu grande nome, porque Yahvé decidiu fazer de vós o seu povo. Quanto a mim, infeliz de mim, se eu pecar contra Yahvé, deixando de orar por vós e de vos mostrar o bom e reto caminho. Temei somente a Yahvé e servi-o na sinceridade do vosso coração. Pois vede o que ele fez de grandioso convosco. Mas se fizerdes o mal, vós e o vosso rei perecereis. Aleluia. Louvado seja Deus. Tá vendo só o que Deus fala aqui neste versículo? Nessa passagem bíblica? Aqui ele diz que nós não precisamos temer. Nós que já temos cometido este mal, nós não precisamos temer, nós não devemos temer. Nós que, antes de conhecer Jesus Cristo, tivemos vivenciado e cometido este tal mal. Mas aquele que ainda continua fazendo esta tal obra, que haja temor dentro do seu coração, meu irmão, minha irmã. Você que ainda continua repetidamente continuando na prática deste pecado, que haja temor dentro do teu coração. Que haja vontade de desviar-te deste mal, deste pecado. Porque isso é pecado. Isso é errado. Aleluia. Isso não é certo, não é correto. Culto aos ídolos. A Bíblia condena isso. Culto aos ídolos traz consequências erradas. Culto aos ídolos é um pecado do qual a humanidade precisa se desapegar. Culto aos ídolos, aleluia, é o começo do abismo para a igreja de Cristo Jesus.
culto aos ídolos. Israel, na época antiga da história, nas escrituras sagradas, cometia precipitadamente, repetidamente, este pecado. Que por causa deste pecado, o povo de Deus se afundou no abismo, no escuro. O povo de Deus permaneceu. Porque quem pratica estas tais coisas na luz é que não está. E ainda tem gente que diz assim: não, eu adorando o meu ídolo, prestando culto ao meu ídolo, fazendo uma celebração ao meu ídolo, eu estou adorando a Deus. Não. Mentira. Você fazendo estas tais coisas, o que você está fazendo é ilusão. Porque esse negócio de cultuar aos ídolos, isso é um pecado. Pecado não contra nós mesmos, mas contra Deus, o Criador de todas as coisas. O primeiro caso que foi registrado de idolatria foi ocorrido na família de Jacó. Quando ele, pouco antes de chegar na cidade de Betel, Jacó ordenou a remoção das imagens, dos deuses estranhos, que sua família cultuava na cidade em Betel. Depois disse Deus a Jacó, que está lá em Gênesis, capítulo 35, versículo 1 e 4. Louvado seja Deus. Gênesis, capítulo 35, versículo 1 e 4. Deus disse a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e fixa-te ali. Ali erguerás um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de teu irmão Esaú. Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: lançai fora os deuses estrangeiros que estão no meio de vós. Purificai-vos e mudai-vos vossas roupas. Partamos e subamos a Betel. Aí farei um altar ao Deus que me ouviu quando eu estava na angústia e me assistiu na viagem que fiz. Eles deram a Jacó todos os deuses estranhos que possuíam e os anéis que traziam nas orelhas, e Jacó os enterrou sob o carvalho que está junto a Siquém. Olha só. O primeiro caso de idolatria a ídolos foi registrado na Bíblia, em que Israel, aleluia, o povo amado de Deus, louvado seja Deus, de um modo global, envolveu-se com a idolatria.
foi na adoração do bezerro de ouro, enquanto também Moisés estava no Monte Sinai. O povo de Israel se envolveu com idolatria. Foi de lá que tudo começou. Foi de Israel que tudo começou, que todo esse pecado começou. Muitos dizem que começou o pecado por Adão e Eva. Foi. O pecado começou por Adão e Eva. Foi lá no Jardim do Éden que tudo começou. Tudo começou quando Adão e Eva pecou. E aí a humanidade toda pecou também. Por quê? Porque Adão e Eva começou a pecar. E aí começou todo o pecado, todo o processo do pecado. A idolatria começou no processo de Israel. Este foi um dos primeiros casos registrados na época do povo de Israel. Eles adoravam imagens, eles cultuavam imagens dos seus deuses estranhos. Foi uma coisa assim que eles fizeram para desagradar a Deus. Mas o povo, vendo que Moisés tardava em descer do monte onde ele estava, acercou-se de Arão e então disseram isso aqui: levanta-te, faze-nos um Deus que vá adiante de nós. Porque quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E então Arão disse para o povo isso aqui: tirai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de nossos filhos e de vossas filhas, e trazemos então todo o povo, tirando os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas. Os trouxe a Arão. Ele os recebeu de suas mãos, e com um buril deu forma ao ouro, e dele fez um bezerro de fundição. E lá no livro de Êxodo, capítulo 32, versículo 1 e 6, diz assim: Êxodo, capítulo 32, versículo 1 e 6. Quando o povo viu que Moisés tardava em descer da montanha, congregou-se em torno de Arão e lhe disse: vamos, faze-nos um Deus que vá à nossa frente, porque a esse Moisés, a esse homem que nos fez subir da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu-lhes: tirai os brincos de ouro das orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e filhas. E trazemos então todo o povo, tirou das orelhas os brincos e os trouxeram a Arão. Este recebeu o ouro das suas mãos, o fez fundir em um molde e fabricou com ele uma estátua de bezerro. Então exclamaram: este é o teu Deus, ó Israel, o que te fez subir da terra do Egito. Quando Arão viu isso, edificou um altar diante da estátua e fez esta proclamação: amanhã será festa para Yahvé. No dia seguinte, levantaram-se cedo, ofereceram holocaustos e trouxeram sacrifícios de comunhão. O povo assentou-se para comer e para beber. Depois se levantou para se divertir.
Durante o período dos juízes, meus amados e queridos irmãos, o povo de Deus frequentemente se voltava para os ídolos. Embora não havia evidência nenhuma de idolatria nos tempos de Saul, de Davi, no final do reinado de Salomão. Aleluia. Este dia foi marcado por frequente idolatria em Israel. Foi por causa da idolatria do povo, foi por causa da idolatria de Israel que a nação israelita e todo o povo de Deus foi destruído. Caminhava, fazia seu caminhar e se perdia no meio do caminho, porque estavam sem luz. Porque a presença de Deus havia se afastado do povo de Israel. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, é por isso que nossa nação está caminhando no caminho largo. É por isso que nós estamos presenciando todo este juízo da ira de Deus aqui debaixo da terra dos vivos. Por consequência do culto aos ídolos, por consequência da idolatria, por consequência do pecado, por consequência do tempo da idolatria do ser humano aqui. O rei Salomão, naquela época, olha lá essa história, o rei Salomão, na época de Israel, quando foi exaltado e levantado por Deus para reinar e para construir o templo, Salomão amava muitas mulheres estrangeiras. Amava também além da filha de Faraó. Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, como tipo estas: moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, etéias, das nações da qual o Senhor dissera aos filhos de Israel: não irei até elas, não unireis com elas, com estas tais mulheres estrangeiras. Com elas não multipliquem seus filhos, não deem filhos a estas mulheres. Também de lá que tudo começou. O que começou lá na época de Salomão, começou agora. Não deixou nada. Salomão, homem muito sábio, filho do rei Davi, segundo o coração de Deus. Deus, antes de Salomão praticar algo errado na sua presença, Deus amava e se agradava das obras que Salomão fazia para ele. Mas, infelizmente, Salomão, filho de Davi, renovou a sua aliança com as mulheres estrangeiras. Com suas concubinas, se envolveu com mulheres estrangeiras. Teve filhos de mulheres estrangeiras. E foi por isso que de lá foi que tudo começou. Foi de lá que tudo começou, que tudo deu um início, foi lá. Aleluia. Salomão naquela época seguiu vários deuses.
homenageava vários deuses estrangeiros por causa das concubinas que ele tinha amado, que ele havia se casado com elas. Salomão cometeu grande pecado na presença do Deus que o seu pai homenageava, amava, servia. As mulheres estrangeiras perverteram o coração de Salomão, trazendo essa história no século 21, nosso aqui agora. A idolatria, infelizmente, perverteu o coração do povo de Deus. O povo de Deus anda com o seu coração pervertido porque deu legalidade à idolatria, o idolatrismo. Aleluia. Salomão naquela época tinha 700 mulheres, 700 princesas e 300 concubinas. E suas mulheres perverteram o seu coração. No século 21, de qual nós vivemos aqui agora, o coração de toda a humanidade está pervertido por causa do culto aos ídolos, da homenagem aos ídolos. A igreja, ao invés de homenagear aquele que morreu, aquele que entregou a sua própria vida na cruz do Calvário, estão se deixando serem levados pelo engano. Estão amando mais as coisas daqui do mundo do que as coisas de Deus. Aleluia. Eu quero dizer para você que quem pratica isso não vai se aborrecer com essa mensagem aqui, não. Quem tem ouvidos que ouça o que o Espírito Santo está falando aqui, igreja. Eu quero dizer para você, meu irmão, não confunda as coisas do Criador com as coisas daqui do mundo. Não deixe, você que está certinho, você que está correto, você que está firmado na presença, está usufruindo, que está caminhando dedicadamente com amor na presença do Criador. Não deixe que nada daqui do mundo venha confundir você, te tirar da presença de Deus. Não se torne uma pessoa pervertida em escolher coisas erradas daqui do mundo para você depositar sua confiança. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Não decaia e não caia, como Salomão caiu. Deixe que a sabedoria venha tomar providência, aleluia, das coisas ruins que tentar se levantar contra a tua vida e te fazer praticar. Quem tem ouvidos que ouça o que o Espírito de Deus está falando. Deixe a sabedoria acompanhar você e te ensinar o que você tem que tomar das atitudes, ações. Deixe a sabedoria providenciar tudo aquilo que possa te edificar, para que você não venha terminar sua vida como Salomão terminou. Estamos vivendo nos últimos dias. O inimigo a todo custo está, a todo momento, querendo derrubar a igreja de Deus. Satanás está usando suas estratégias para nos ludibriar, para nos enganar, para colocar nas nossas
nas nossas cabeças, para empurrar nas nossas cabeças que nós devemos seguir os enganos dele. Não deixe isso acontecer, meu irmão. Você foi chamado por Deus para que através de você Ele venha fazer uma obra aqui sobre a terra dos vivos. Através de você, Deus quer trazer as origens de um culto verdadeiro. Através de nós, meus amados irmãos, servos do Altíssimo, o Senhor Deus, Ele quer nos usar para nós trazermos as coisas verdadeiras da parte dEle, para que Ele, através de nós, venhamos ensinar o seu povo, que ainda não conseguiram compreender as coisas sagradas. Aleluia. Não permita que a idolatria na sua vida venha trazer consequências erradas. Porque aos ídolos, a idolatria pode trazer consequências erradas, consequências errôneas para a nossa vida espiritual. A consequência ruim de um culto aos ídolos, do idolatrismo, é atrapalhar a vida espiritual, sentimental, emocional e muitas das vezes também a material. Aleluia. Lá em Israel, naquela época, por causa da idolatria, do culto que eles faziam aos ídolos, repetidamente faziam e cometiam esse pecado, o reino foi dividido, ficou dividido. Todos os reis do reino do norte, Israel, foram idólatras, bem como muitos dos reis do reino sul, que é de Judá. Foi somente depois do exílio é que o culto aos ídolos cessou. O culto idólatra entre os judeus havia cessado. As consequências do culto aos ídolos traz o fascínio da idolatria. Porque a idolatria naquela época era tão fascinante que eles focavam seus olhos com intensidade naquilo que eles estavam adorando. Sabe, eu vejo muito isso no povo de Deus. Um povo fascinado por imagens, por esculturas. Aleluia. Um povo fascinado não somente por imagens, por esculturas feitas pela mão do ser humano, do homem como eu e você, como também com líderes, cantores gospel, times de futebol, governos, prefeitos e muitas outras coisas materiais que tem aqui na terra dos vivos. As pessoas ficam fascinadas e acabam caindo na tentação e acabam caindo, serem levados pelo fascínio da idolatria.
Aleluia. E muitas das vezes na nossa mente nós perguntamos assim: mas por que a idolatria é tão fascinante assim? E aí eu te digo, há vários fatores implícitos nesse meio. Primeiro, as nações pagãs que circundavam Israel, elas colocavam para acreditar que a adoração a outros deuses e a ídolos era superior a uma adoração ao único Deus. Em outras palavras, quanto mais deuses para eles, melhor. E por causa de tudo isso, quanto mais deuses para eles, melhor, o povo de Deus sofria influência dessas nações. No século 21 do qual nós vivemos, a mesma coisa, não mudou nada, está tudo igual, não mudou nada. Não mudou nada. Na época de Israel era assim. Hoje, no século 21 que nós vivemos aqui agora, não mudou nada. Está tudo igual. Tudo igual. Está tudo igual ao passado. Quanto mais idolatria, melhor. Quanto mais deuses, melhor. Quanto mais ídolos, melhor ainda para eles. O povo de Deus está sofrendo influência maligna. Aleluia, Jesus. O povo está sendo influenciado pelo mal, sabe, meus irmãos? Aleluia. O povo está sendo influenciado pelas hóstias das trevas. Ao invés de obedecer aos mandamentos de Deus, às ordenanças de Deus, às leis de Deus, à justiça de Deus. Aleluia. No sentido, eles estão procurando se manter santos, impuros, perdão. Ao invés de obedecer aos mandamentos, às leis, aos estatutos de Deus, no sentido de que venham buscar com intensidade se manter santo e separado das coisas do mal, não. Estão se afastando, estão negando, estão abandonando, estão rejeitando os mandamentos, as leis e os estatutos de Deus para viver numa vida impura, numa vida de ilegalidade, numa vida de idolatria, sendo idólatra, pervertendo as coisas, pervertendo a imagem e a semelhança de Deus, buscando obedecer outras coisas. E por causa disso já não estão mais conservando a sua vida pura. Não estão mais se conservando em santidade. Aleluia. Por causa disso, estão atravessando uma morte eterna e não estão percebendo. Estão vivendo em uma natureza falsa, uma natureza cheia de ilusão. Por toda parte, só o que se presencia sem distinção é isso aqui: sangue, violência, crime, roubos, fraudes, corrupção, aleluia, deslealdade no meio do povo do Criador, revolta, perjúrio, perseguição dos bons que são a favor da bondade, que são a favor e obedecem às ordenanças do Criador.
estão vivenciando esquecimento e ingratidão, esquecimento da gratidão. Já ninguém mais se lembra mais de serem gratos a Deus. Estão depositando a sua gratidão em imagens, em esculturas desenhadas e trabalhadas pela mão do homem. Aleluia, Deus. Estão colocando sua confiança, depositando a sua esperança numa coisa de pedra que não fala, que não anda, que não sente, que não vê. Aleluia. Sabe, meus amados irmãos, às vezes eu penso na minha mente com o Espírito Santo, até quando o teu povo, ó Deus, vai continuar nessa fase que eles estão? Consideram agradáveis objetos mortos para depositar a sua adoração, para celebrar objetos mortos que não têm vida, que não foi Ele quem deu a vida. Aleluia. Louvado seja Deus. No primeiro lugar, aleluia, meu Deus, cachorro chato, aleluia, louvado seja Deus. As pessoas hoje, em primeiro lugar, estão colocando sua confiança, esculpindo imagens de pedra, imagens de barro, para adorar, para se curvar diante delas, né? E é por isso que a cada dia mais o povo de Deus está se afundando no abismo, porque o que falta é visão, falta de visão, falta visão, falta que esse povo venha enxergar que Deus não é um barro, que Deus não é uma pedra. Deus, Ele é como eu e você. Ele tem sentimento, Ele sente, Ele vê, Ele fala. Ele tem mãos, Ele pega, Ele apalpa, Ele anda, Ele tem pé, Ele pisa. O meu Deus, Ele é vivo. O meu Deus, Ele morreu na cruz do Calvário. Só que Ele está vivo, porque no terceiro dia, meu amado, Ele ressuscitou. Ele está nos vendo, Ele está aqui agora neste momento, e é Ele quem está ministrando isso aqui. É Ele quem está falando isso aqui. Eu quero dizer para você, não seja estéril, mas seja sábio. Deixa que a sabedoria venha providenciar as coisas para você nestes últimos dias. Louvado seja Deus. Não permita que o culto falso esteja em primeiro lugar na tua vida, meu irmão. Não permita que consequências de um culto falso venha te fazer morrer, te fazer se esquecer do teu Criador, aquele que criou você, aquele que te moldou, que te modelou, que te fez do pó do barro, que soprou nas tuas narinas o fôlego de vida que você respira. Eu quero dizer para você, meu irmão, aleluia, que quem te deu o fôlego que você puxa e solta, que você respira pelas tuas narinas, não foi um objeto de barro, uma imagem. Não foi uma pedra que te deu esse sopro, esse fôlego de vida que você respira. Não foi. Foi o Criador. Foi o meu Deus que soprou nas tuas narinas esse fôlego de vida que tu respiras. Não foi aquilo que tu deposita a tua confiança. Não foi aquilo que tu curvas os teus joelhos. Não foi aquela imagem que tu adora.
Aquela imagem que tu adora não foi ela que te salvou. Aquela imagem que você adora não é ela quem te deu a vida. Não foi ela que morreu por você. Não foi uma pedra que te salvou. Não foi uma pedra que te modelou, que te moldou, que te fez do pó do barro. Não foi. Não foi uma pedra que fez nada por você. Não foi uma pedra, aleluia, que providencia aquilo que tu precisa, aquilo que deseja você no teu coração. Não é a pedra que providencia nada para nós. Não é uma pedra. Não é a pedra que vai te salvar do inferno. Não é aquilo que você deposita a tua confiança que vai te salvar das mãos das trevas, do inimigo. Não, não. É Jesus. É Jesus Cristo que salva. Eu quero dizer para você que não é uma pedra que você confia, aleluia, que vai te salvar, que vai te eliminar insidiosamente o teu pecado da tua vida. Pelo contrário, ela vai te afundar, ela vai te fazer distanciar mais do teu Criador. O que eu ouvi muitas vezes foi das pessoas, não foi Deus, que Deus que nada. Eu já ouvi gente falar que Deus que nada, quando eu digo Deus abençoou você, Deus mudou você. Eu já ouvi, foi gente falar que Deus que nada, esse Deus não existe. Quem me abençoou, quem me exaltou, quem me salvou foi aquilo que eu deposito na minha fé. Foi aquilo que me salvou, que eu deposito a minha fé. Eu deposito a minha fé em uma pedra. Foi a pedra que me salvou. Foi a pedra que me tirou da pobreza, da miséria. Eu ouço pessoas dizerem, pessoas ignorantes que falam isso, que Deus não existe. Que não foi Deus que deu nada, que não é Deus que abençoe nada. Aleluia. Louvado seja Deus. Que não é o Criador que faz o seu povo ser exaltado. Que não é o Criador que abençoa. Eu quero dizer para você, ignorante você que pensa desta forma. Você é um ignorante, você que pensa desta forma, que aquilo que você recebeu aqui foi aquilo que tu adoras, aquilo que tu serves, aquela pedra, aquele molde de ferro que você se curva diante dele, ora para ele, faz o teu serviço para ele. Não foi ele quem te deu nada. Não foi. Não foi. Para de viver na ilusão. Porque as bênçãos vêm através de Deus. A bênção nos segue através do Criador. Com as ordenanças do Criador, a bênção nos alcança. Aquela pedra que você deposita a sua confiança, ela não vai ordenar que você seja abençoado, abençoada. O idolatrismo não passa de uma ilusão, de um culto irracional. Raciocine. Raciocine como ser humano. Não seja irracional, seja racional. Pratique a racionalidade, não pratique a irracionalidade. Raciocine. Raciocine. Não deixe de raciocinar. Aleluia. O que Deus requer de nós, meus amados irmãos, é que eu e você venhamos obedecer aos altos padrões morais da sua lei. Sem o que não haveria comunhão com Ele se nós não obedecermos
o seu padrão moral. Não tem como ter comunhão com Ele. Não tem como. Aleluia. Não tem. Abandone, renuncie esse elemento demoníaco da idolatria. Isso é coisa do demônio. Isso é coisa do diabo. O diabo te faz idolatrar uma pedra, um barro, um ferro. Tudo que é material, tudo que toca. Ele está te enganando. E você está pensando que ele não está. Satanás está enganando você. E você não está nem percebendo. Renuncie essa atitude demoníaca. Isso é coisa do demônio. Aleluia. Louvado seja Deus. Renuncie esse elemento demoníaco que é a idolatria. Ela, às vezes, pode oferecer em bases limitadas benefícios materiais e físicos. Só que é tudo temporário. Quem tem ouvidos que ouça o que o Espírito Santo diz, igreja. A religião não leva até Jesus. A religião só te faz mais se distanciar de Cristo. Os deuses pagãos não te levará jamais até Deus para conhecê-lo. Pelo contrário, ele vai te fazer se distanciar ainda mais dele. Ele vai te tirar da tua mente, vai te distanciar dos caminhos do Criador. Não requeira isso para a tua vida. Essa não é o tipo de obediência que Deus requer de você. Aleluia. Louvado seja Deus. Você está sendo iludido, iludida e não está nem percebendo. Por causa da tua cegueira, que está muito tamanha, muito grande. Israel tinha fascínio em adorar imagens, porque para eles aquelas imagens tinham uma promessa de tais benefícios. E eles pensavam assim, aquilo fascinava eles. Aquilo fascinava Israel. Os israelitas eram fascinados pelas esculturas que eles adoravam. Porque para eles, com tamanha ilusão, com tamanha cegueira, para eles, aquilo de bom que eles alcançavam eram as imagens das quais eles serviam, que abençoava eles. Mas na verdade não era. Era o próprio Criador. Era Deus, era quem mostrava tudo. Era Deus, era quem ordenava que a bênção seguisse o seu povo. Só que o seu povo, com tamanha cegueira, achava que não era. Achava que era a pedra, a imagem de barro que eles depositavam sua confiança, sua esperança, que estava abençoando eles. Aleluia. Tem uma religião que servia ao meu passado que não acredita em Deus. Eu não gosto nem de me lembrar muito do meu passado porque eu tenho um nojo dele. Eu não suporto ter lembranças na minha mente sobre o meu passado. Mas eu quero falar aqui sobre o meu passado. O meu passado eu praticava coisas ruins. Eu era adoradora de esculturas, de barro. Depositava, orava, fazia oração para coisas de pedra.
e muitas outras coisas ruins que fazia. Mas sempre no fundo da minha alma, do meu coração, eu acreditava no Criador. Eu sabia muito bem que aquilo que eu fazia não era aquilo que eu estava fazendo que me salvou. E foi no momento que eu decidi dentro do meu coração em não praticar mais aquela coisa que eu estava praticando. Buscar a crer num Deus verdadeiro, o qual que me criou. Eu queria ter uma natureza e eu achava uma coisa na minha natureza, eu queria encher a minha natureza de paz, de bondade, sentir a minha natureza boa, cheia, agradável. E eu recorria a tudo aquela prática errada, aquela prática iníqua, daqueles elementos demoníacos que era a idolatria. Eu achava que aquilo iria preencher o vazio que estava na minha alma, no meu passado. Só que, na verdade, eu estava recorrendo à minha fé ali naquele negócio, naqueles elementos demoníacos, achando que aquilo iria preencher o vazio de dentro da minha alma. Só que era tudo ilusão. Era tudo em vão, só era passageiro tudo o que sentia. Na hora que eu recorria para aquele elemento demoníaco, eu achava que estava cheia de paz, cheia de alegria. Eu pensava dentro de mim que a minha alma estava revestida e preenchida com as coisas boas. Só que aí depois eu senti no meu coração, quando eu decidi servir a Cristo Jesus, eu senti no meu coração que nada daquilo que eu praticava era agradável aos olhos de Deus. Eu sentia dentro do meu coração que aquela minha natureza não era irreal, não era real, era irreal. Eu sentia dentro do meu coração, dentro do meu espírito, o vazio continuava. Nada era preenchido. Aleluia. As coisas era tudo ambição de um artista para conquistar, para ganhar dinheiro. E aí foi quando eu decidi no meu coração de servir a Cristo Jesus. Buscar por Jesus Cristo e aprender dele, conhecer ele. E foi quando eu estava no meu quarto que ele me chamou. Eu estava no meu quarto quando eu senti no meu coração de renunciar a todo o pecado, de renunciar àquela natureza falsa que eu estava presenciando, que eu achava que era uma natureza real, uma natureza verdadeira. E na hora Deus tocou no meu coração. E aí me chamou pelo meu nome e disse: agora eu quero algo contigo. Eu quero algo contigo hoje. Eu te toco aqui agora. E o Espírito Santo tocou dentro do meu coração e eu disse em voz alta, de dentro do meu coração, eu disse: agora eu não vou mais servir a elementos demoníacos. Não. Eu agora decido servir a Jesus. E aí foi quando eu pisei os meus pés na presença de Deus e fui até a uma casa de oração. E ali eu fui tocada pelo toque do Espírito Santo. Ali o Espírito Santo me resgatou das trevas. E grata a Ele eu sou por abrir meus olhos. Por a cada dia, um dia após dia, abrir meus olhos para o que é verdadeiro da parte dEle. Eu sou grata a este Deus por preencher a minha natureza carnal com a natureza espiritual, com a natureza do Espírito de Deus, com a natureza espiritual vinda da parte dele. Aleluia.
Louvado seja Deus. Hoje eu posso dizer que a minha natureza carnal não existe mais. A minha natureza espiritual é que reina sobre mim. Aleluia. A natureza espiritual de Deus é que reina sobre a minha vida. A natureza da carne em mim não reina mais. Não reina mais. Mas isso não quer dizer que eu não vá pecar, que eu não vá errar, que eu não vá falhar. Mas hoje a minha falha, o meu pecado, o meu erro é acidente. É acidental. Nada é proposital. Aleluia. Louvado seja Deus. Lá no livro de Jeremias, capítulo 2, versículo 11, diz assim: acaso trocou alguma nação seus deuses, que contudo não são deuses? Mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. O povo de Deus trocou a glória de Deus por uma glória que não é de Deus. Essa é a natureza real da idolatria. É trocar a natureza de Deus, a glória de Deus, por aquilo que não é de Deus. Que pensa que é de Deus, mas no fundo não é. A Bíblia, meus irmãos, ela deixa claro que o ídolo em si, nada ele é. Em Jeremias capítulo 16, versículo 20, diz assim: pode um homem fazer para si deuses? Olha lá a pergunta. Esses tais não são deuses. Aleluia. O ídolo, meus amados irmãos, é meramente um pedaço de madeira, de pedra, de barro. Aleluia. Que nada aproveitam e tampouco vos livram das coisas erradas, porque eles não são verdadeiros, eles são falsos. Lá em 1 Samuel capítulo 12, versículo 21 diz assim: e não vos desvieis, pois seguireis as vaidades, que nada aproveitam, então pouco vos livrarão, porque vaidades são. Samuel, ele chama os ídolos de vaidades, porque eles são um pedaço de madeira, um pedaço de barro, um pedaço, eles são restos, são vaidades. E é por isso que ele diz aqui nesse versículo: e não vos desvieis. O que ele está dizendo aqui? Não vos desvieis do Criador para se achegar à vaidade, pois seguireis as vaidades. Tem muitos dentro da casa de Deus, tem muitos que estão se desviando da prática da verdade e se achegando sua vida na prática da vaidade. Aleluia. Estão deixando de seguir a verdade e seguir a vaidade. Que nada aproveita e tampouco vos livrarão. A vaidade não vai te livrar do teu pecado. A vaidade não vai te dar livramento, meu irmão. A vaidade não vai te trazer salvação, não vai te dar paz. A vaidade não vai fazer a bondade para você, não. Porque vaidades são vaidades. Paulo, ele declara expressamente, lá em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 4. Quanto, pois, ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Não existe outro Deus. Não existe outro Deus. Só existe um Deus. Um Deus que salva, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que restaura, um Deus que cuida, que guia, que dirige, que ensina. Só existe um Deus. Não existe outro Deus além do que eu sirvo, do que eu presencio. Não existe outro Deus, somente um Deus. E esse Deus é o meu Deus, que criou você, que criou os animais, que criou a humanidade toda. Só tem um Deus.
Não adianta dizer, não existe, só tem dois deuses. Não, é só um Deus. Essa é a razão que Paulo falou. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia, Deus. Quem tem ouvidos que ouça o que o Espírito Santo de Deus está falando aqui. Tem pouca gente que assiste a live, que ouve a palavra de Deus ministrada através de mim. Porque não é aquilo que eles querem ouvir, mas sim aquilo que eles abominam. A verdade agora é comichão para os ouvidos. Ninguém já não mais aguenta ouvir o que é verdadeiro. Ninguém aguenta escutar a verdade porque coça o ouvido. O bicho incomoda dentro do ouvido. A verdade incomoda dentro dos ouvidos da igreja de Cristo Jesus. Mas aí é que eu digo que o sacrificado ao ídolo, será que isso é alguma coisa? Será que aquilo que você sacrifica ao teu ídolo, será que está sendo alguma coisa para ele? Será que aquele teu ídolo que você deposita a tua fé, tua confiança, será que ele é alguma coisa? Será que ele significa algo para você? Será que você significa, tem algum significado para aquele teu ídolo que você deposita a tua fé, tua confiança? Aquele ídolo que você curva os teus joelhos, que junta as tuas mãos e começa a orar? Será que ele está te vendo? Será que ele te conhece? Será que foi ele que criou você? Eu quero dizer para você que não foi. Não foi o ídolo. Não foi o ídolo que criou você. Não. Foi Deus. Foi Deus que criou você, não foi o ídolo. O ídolo não morreu por você. O teu ídolo não te ensinou a praticar. Ele está só te deixando cada vez mais cego. Cada vez mais distante do teu Criador. Aleluia. Antes, digo que as coisas que você sacrifica na frente do teu ídolo não passa de ilusão. Você está sendo participante com demônios, meu irmão. Você que idolatra, você está sendo participante com demônios. Você está participando das obras, dos elementos demoníacos. Aleluia, Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Os ídolos, eles são lá em Salmos, capítulo 115, versículo 4 e 8, diz assim: os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos do homem. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Semelhantes a eles sejam os que fazem e todos os que neles confiam. Sabe o que o nosso Criador está falando aqui nesse versículo, meu irmão, minha irmã? Toda aquela igreja que crê, que deposita a sua confiança, que acredita num ídolo de barro, numa imagem que não fala, que não anda, que não sente, que não cheira, que não tem sentimento, que não vê. Aleluia. Todos estes que depositam a sua confiança e creem em coisas que não são verdadeiras, que não passam de ilusões, esses daí que depositam com sua confiança e sua esperança e sua fé estão sendo iludidos e sendo participantes com demônios. Estão sendo enganados e não estão percebendo. A minha oração pela tua vida, meu amado irmão, minha amada e querida irmã,
é que Deus venha abrir os teus olhos e te mostrar a verdade, que você deixe de ser o que você é. Aleluia. Que você se liberte, não seja mais participante com demônios. Aleluia. Essa é a minha oração que farei e que eu estou fazendo, intercedendo por você, aos pés do Criador, para que Ele venha te livrar, para que Ele venha te guardar, para que Ele venha te mostrar a verdade, para que Ele arranque da tua visão essa cegueira espiritual que está te impedindo de vê-lo, está impedindo de conhecê-lo. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu vou ficando por aqui, meus amados e queridos irmãos. Para fechar com chave de ouro, deixo este versículo que está em Isaías capítulo 46, versículo 1 e 7. Ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o resto da casa de Israel. Vós que por mim tendes sido carregados desde o ventre, que tendes sido levados desde a madre. Os que prodigalizam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, assalariam os ourives, e ele faz um Deus, e diante dele se prostram e adoram. Eu quero dizer para você, meu irmão, por trás de toda a idolatria, existem demônios. Há demônios ali atuando, que são seres sobrenaturais, controlados pelo diabo, fazendo com que você não veja a verdade, para que você viva na cegueira para sempre. Mas eu creio num Deus que ainda vai te libertar disso aí. E vai ganhar a tua alma para Ele. E vai te livrar disso daí. Em nome de Jesus. Assim como Ele me livrou das coisas diabólicas, das coisas demoníacas que temos aqui na terra dos vivos, eu creio que Ele vai livrar você. Sim, você mesmo que está ouvindo essa mensagem. Receba essa mensagem. Eu estarei orando por você, intercedendo por você. Em nome do Senhor Jesus. Ele vai ganhar a tua alma. Eu creio. Eu estando em vida, eu ainda verei a glória do meu Criador sendo manifestada sobre a tua vida. Fique na paz, meu irmão. Que Deus abençoe a tua vida em cada área. Ore por nós. Eu estarei intercedendo por você. Que Deus abençoe. Glória a Deus.